Bom, vamos lá, gente, estudar um pouquinho as propriedades coligativas, é a nossa segunda aula. Vocês viram um pouco da introdução, né, do capítulo 8 na semana passada. E até pedi para vocês fazerem os exercícios, então vamos fazer, né, resolver alguns exercícios. Espero que vocês tenham feito e que consiga sanar todas as dúvidas, tá? Qualquer coisa é só falar comigo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos fazer essa questão da UERJ. Um processo industrial é realizado com o emprego de uma solução aquosa. Quanto maior a temperatura de ebulição da solução empregada, maior a eficiência do processo. Então, o processo tem que ter uma temperatura de ebulição elevada. Admita que uma empresa dispõe de duas soluções aquosas, uma de fluoreto de potássio e outra de metanal, ambas na concentração de 0,1 mol por litro. Identifique a solução disponível mais eficiente a ser utilizada, justificando a sua resposta. Bom, o que a gente tem? A gente tem aqui embaixo nesse esqueminha o fluoreto de potássio e o metanal, tá, em água. Os dois têm 0,1 mol por litro. Então, aqui eu tenho 0,1 mol por litro e aqui tenho 0,1 mol por litro. A diferença aqui, o fluoreto de potássio é um sal, então ele vai dissociar em potássio, K+, né? O cátion, potássio, e o ânion, fluoreto. E aí, eu não vou ter somente 0,1 mol de partículas, eu vou ter duas vezes 0,1, tá? O metanal, ele já não é um sal. O metanal ele é um composto molecular. Então, como ele entra, ele sai, né? Ele não vai haver dissociação, nem ionização, tá? Então, se eu tenho 0,1 mol aqui, eu vou ter também 0,1 mol de partículas de metanal na minha solução. Então, qual é a substância que eu vou ter mais quantidade de partículas dissolvidas? O fluoreto de potássio. E lembrando da ebulioscopia, né, a propriedade de ebulioscopia, a gente tem o seguinte, quanto maior, né, a quantidade de soluto, ou seja, quanto mais soluto tiver disponível, mais dissolvido na minha solução, maior vai ser a minha temperatura de ebulição, tá? Então, dentre esses dois aqui, qual vai ser melhor, mais eficiente, né? Qual dessas duas soluções aqui vai ser mais eficiente a ser utilizada? Vai ser a de fluoreto de potássio. Por quê? Porque ela tem um número de partículas maior que a do metanal, tá? Devido justamente a essa propriedade da ebulioscopia. Vamos voltar lá no esqueminha que fala da ebulioscopia, só para vocês lembrarem. Aqui, por exemplo, a gente tem a ebulioscopia, em que na adição de soluto, né, no meu solvente, eu vou ter um maior ponto de ebulição, tá? A minha temperatura de ebulição ela vai aumentar. Então, nesse esqueminha aqui, nesse gráfico, o que a gente tem? Nessa curva vermelha aqui, a gente vai ter o líquido puro. Então, nesse ponto, eu tenho uma pressão, tá? E nesse ponto aqui, eu vou ter uma temperatura inicial, T0. Quando eu adiciono o soluto, eu tenho um comportamento nessa curva aqui pontilhada. E aí, a temperatura aqui aumentou, estão vendo? T. Então, T0 vai ser menor que T, né? Ou seja, quando eu adiciono o soluto, eu vou ter uma temperatura de ebulição da solução maior, nesse caso, tá? Então, é o que acontece com a água e o sal, né? Quando a gente adiciona sal na água, acontece de a gente aumentar essa temperatura de ebulição, tá? Então, é o que aconteceu nessa questão, né? Do fluoreto de potássio e do metanal. Nesse caso aí, quem tem maior quantidade? Aí, quando a gente compara, né, duas soluções, dois solutos diferentes, né, a gente vê a quantidade que vai ter dissolvido, né, quantidade de partículas. E quem tem mais quantidade de partículas? Justamente o sal, tá? Então, nessa questão aqui, eu tenho essa explicação, né? A solução disponível mais eficiente é aquela que contém fluoreto de potássio, pois nesse caso o número de partículas é maior, 2 mols para 1 mol de sal. Né? No caso, como a gente tem aqui 0,1, aí seria 0,2 mols, né? Ele colocou aqui como se fosse 1 mol, no caso, né? Pela proporção estequiométrica, tá? E, consequentemente, apresenta maior temperatura de ebulição devido à ebulioscopia, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a propriedade
da ebulioscopia, ela se apresenta dessa forma, ok? Não é tão difícil essa questão, é só mesmo interpretação.